Olá, meu nome é Heloísa Rodrigues, tenho 21 anos, moro em Cachoeira, estudo jornalismo na FRB e direito na FAT e vou falar um pouco sobre minha rotina durante a pandemia, o que mudou durante a pandemia. Eu estudava jornalismo no turno da manhã, estudava direito no turno da noite, então eu tinha 2 turnos de estudo durante minha semana. E tudo isso mudou com o vírus do Covid-19. Eu acabo agora tendo algumas aulas pela tarde de jornalismo e aulas todos os dias à noite de direito. As diferenças que eu encontro são quanto à convivência com professores, com colegas de sala, a forma de aprendizado, a comunicação entre professor e aluno. Muitas vezes é muito difícil estar em casa e com familiares e acabar prestando atenção plenamente, como é quando a gente está numa sala de aula, com o professor, com colegas, em silêncio. É uma diferença muito grande e às vezes quando você não consegue se concentrar tão fácil, isso piora bastante. Então, a presença familiar muitas vezes atrapalha. Também tem a questão da internet, que muitas vezes cai, às vezes seu computador trava, às vezes seu celular trava, e tudo isso é muito problemático e dificulta o aprendizado, além da falta de contato que se tem de professor e aluno. Então são dificuldades que eu encontro nas duas matérias, nos dois cursos, devido a estar estudando através do EAD. E quanto às artes na minha vida, eu costumo escrever bastante e justamente escrever tem sido a minha terapia. Escrever poemas, escrever contos, ou tocar algum instrumento, cantar, fazer música. São coisas que têm sido a minha terapia para passar o tempo, já que a gente não tem aquela rotina de antes, já que a gente está em casa, ou tem que se adaptar, tem que adaptar os dias, tem que adaptar os horários. Então, até o estresse de ter que lidar com essa doença. Então, tá sendo muito maior a presença das artes na minha vida, de escrever, de cantar, de tocar. E tá sendo também uma maneira de me manter calma, de ser uma terapia para mim. Olá, meu nome é Damasco, ou Marina, ou Damasco. Eu estudo moda, atualmente trabalho gravando músicas e fazendo alguns quadros, sim, de vez em quando, é o que eu faço. Eu gravo música e pinto uns quadros. A arte antes da pandemia, pra mim, não mudou muito, porque eu sempre trabalhei em casa, então a única diferença foi que eu deveria ter aproveitado mais. Tá todo mundo prestando atenção no que está acontecendo na internet, eu deveria produzir mais para as pessoas conhecerem meu trabalho. A arte como lazer, ela era muito mais branda, de forma bem despretensiosa e era bem natural. E eu não sofria com isso, eu simplesmente fazia. Eu sempre pintei desde nova, cantei, toquei piano, enfim. Geralmente para fugir do que estava ao meu redor. Quando eu decidi que era o que eu ia fazer da minha vida, um trabalho, começaram a vir várias cobranças, incluindo você se aprimorar. Então você tem que estudar o que você está querendo fazer. Se eu quero ser uma ótima artista plástica, uma ótima cantora, uma ótima musicista, uma ótima artista, assim, no meu total que eu puder fazer, eu tenho que estudar dança, eu tenho que estudar inglês, eu tenho que estudar espanhol, eu tenho que estudar os instrumentos que eu toco, eu tenho que aprender mais sobre música, eu tenho que fazer aula de técnica vocal, aquecimento vocal, eu tenho que me exercitar, eu tenho que fazer exercícios específicos que me ajudem a melhorar, né, minha performance. E quando isso vira um trabalho, vira uma cobrança, tem que fazer todo dia, mesmo sem vontade. E aí você tem que estudar bastante, né, para que isso possa sair de forma satisfatória para você e para a pessoa que contratou seu serviço. A gente quase nunca consegue prever os percalços e os imprevistos que vão aparecer, principalmente para quem é artista independente, e conciliar tudo com uma carreira formal. Às vezes eu trabalhava, por exemplo, e eu tinha que conciliar o trabalho com o restante, e eu sofria muito porque eu ficava me cobrando: você tem que produzir mais, você tem que produzir mais. Meu nome é Luciano Freitas, trabalho como designer gráfico, ilustrador, um pouco de redator também, quando faço as tirinhas, né, acabo fazendo a própria redação também. Como designer gráfico eu trabalho, eu tenho
os meus freelancers, né? Tenho meus clientes e tenho um emprego fixo que me garante o meu sustento, vamos dizer assim. E com ilustração, além de eu trabalhar nesse emprego fixo e nos meus freelancers com ilustração também, eu tenho esse trabalho com as tirinhas da Lena, que eu já venho fazendo já há bastante tempo. Com o início da pandemia, muita coisa mudou, né? Como eu desenho uma menina que tem seu habitat natural a praia, né? O verão em si, com a pandemia isso teve que mudar um pouco, né? Eu tive que mudar um pouco o rumo da história e essa acho que foi a principal mudança. E também não ter muito mais essa convivência, assim. Eu moro próximo a uma praia e era muito comum eu dar uma volta por ali e enxergar assim mais ou menos o que as pessoas estavam fazendo e tal e buscar algum tipo de inspiração. E com a pandemia isso também se tornou um pouco não, se tornou inviável, né? Então acho que a diferença maior foi essa para mim, não ter mais o convívio, né? Não ter mais aquilo que me inspirava. A diferença de antes e agora, bem, é que antes eu podia falar sobre qualquer coisa. O beijo na boca estava muito presente também nas minhas tirinhas e eu tenho evitado completamente, né? Quanto à diferença entre trabalho e lazer, como que eu administro isso? Bem, como eu trabalho com o que eu gosto, e gosto muito, posso dizer que 70% da parte do meu trabalho é lazer também, né? Mas lógico que em alguns momentos eu estou desenhando só por desenhar, e aí é prazer total. Mas isso eu vou compensando, né? Entre um trabalho e outro, né? Entre uma obrigação e outra, desenhar por prazer é lazer para mim. Sempre foi, acho que desde moleque. Olá, meu nome é Milka. Eu estou aqui para falar um pouco sobre o efeito da pandemia em minha vida. Bom, eu trabalhava como encarregada de pátio no estacionamento e essa filial precisou ser fechada agora em fevereiro de 2021. Por conta de tudo que a gente já sabe, né? Chegada do vírus, lockdown, home office, e aí perdemos vários clientes. A filial foi fechada e eu e meus colegas ficamos em situação de desemprego. Como baixar a cabeça não é uma opção, desistir não é uma opção, então eu resolvi procurar fazer, até conseguir uma outra colocação, que no meu caso, por conta da idade e de outros aspectos, eu tenho maior dificuldade. Eu resolvi incrementar, no caso eu já tinha uma página onde eu fazia bolsas artesanais de crochê, eu resolvi incrementar esse trabalho, criar novos modelos, fazer novas bolsas e voltar para movimentar. Como eu não tinha muito tempo antes, agora com o tempo sobrando, eu resolvi me dedicar a esse trabalho manual, que eu sempre gostei desde a adolescência, sempre gostei de fazer bolsão, ia para a escola, minhas colegas riam porque eu usava bolsa de crochê, bolsa de jeans, bolsa de calhamaço, o que eu podia fazer de bolsa eu fazia, ia para a escola e achava o máximo, customizava, incrementava, sempre gostei. E sempre gostei de ver os objetos que as pessoas não usavam mais ou jogavam pro lixo, sempre gostei de ver uma utilidade naquilo. Então, como eu gosto de trabalhar manuais, gosto de fazer crochê, que eu aprendi com minha avó, minha mãe, eu resolvi incrementar essa página e também a parte da culinária, porque muita gente que vem até minha casa comer alguma coisa que eu faço, questiona, por que você não faz isso ou aquilo para vender? E aí eu resolvi também fazer cuscuz para o café da manhã e graças a Deus estou me saindo muito bem, as pessoas estão gostando, estou tendo boa aprovação, tanto das bolsas que eu crio, manuais, quanto do cuscuz. E eu acho que a maior lição que eu posso tirar disso tudo é não ter medo da mudança, se vê alguma coisa que às vezes você acha que é negativo, reverta para o positivo, lute, busque e você consegue sair de qualquer crise. Basta você ter força, ter fé e foco.